Shalom, paz de Deus para você. Muito bom estar aqui com mais um vídeo, mais um tema para aprendermos, mergulharmos na palavra de Deus. Quando eu uso o termo mergulhar, me vem uma imagem. Se você estiver num dia muito quente e você chegar em águas tranquilas, límpidas e colocar os seus pés, já vai aliviar muito, você vai sentir um refrigério. Agora, se você quiser mergulhar, você vai realmente, aí o refrigério é total. E você vai também ver o que os seus olhos, se você estiver no mar, você vai ver o que você nunca imaginou que existisse, é um outro mundo e você vai ficar deleitado. Assim também é com a palavra. Se você quiser ficar no raso, você já vai sentir o efeito do refrigério na sua vida, mas nada a ser comparado com mergulhos na palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre as armas do cristão. Nós estamos numa guerra e se estamos em guerra e precisamos falar de armas. Armas esquecidas, armas negligenciadas, armas que cada dia mais o nosso inimigo, ele quer esconder para que você não esteja habilitado, para que você não esteja preparado no dia mau. E quando eu falo de armas poderosas em Deus, como o Senhor mesmo nos inspira e nos diz que devemos orar, se você olhar para o Antigo Testamento, você vai ver que em 2 momentos o povo foi apanhado de surpresa porque não tinha arma. A primeira vez é com Jonatas e o seu pai, Saul, e só eles dois que tinham armas. O exército, todo mundo estava com armas embotadas, armas não afiadas, que é a mesma coisa que não ter arma. Então eles não estavam habilitados para participar da guerra, isso era um problema. Não fosse Deus usar Jonatas, seria um gravíssimo problema. E a outra vez nós vemos também no livro de Juízes, capítulo 5, quando Débora, o cântico profético de Débora, ela mostra pra gente, ela fala nesse seu cântico profético que não havia arma em Israel, mas Débora se levantou como mãe da nação e ali a vitória de Deus aconteceu. E agora em nós, o exército do século 21, será que você tem as armas? Eu vou falar para você sobre 7 armas poderosas, extremamente importantes na nossa vida, no dia a dia. A primeira arma que eu quero te dizer, talvez você não achasse que ela fosse arma, mas santidade é arma. Tanto que Deus mandou que tanto os sacerdotes quanto o sumo sacerdote tivessem na sua testa uma tiara de ouro lá no tabernáculo. Deus mandou a Moisés que assim ensinasse a eles que colocassem sempre na sua testa uma tiara de ouro escrito santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor é a mesma coisa que quando o inimigo olhasse para aqueles homens que se consagravam diariamente, se lavavam, se purificavam, era a mesma coisa que dizer eles têm imunidade. É verdade, a imunidade. E quando você... Mas talvez você não pense que a santidade seja uma arma, mas quando eu olho para a vida de José, eu vejo que a santidade na vida dele foi uma arma. Quando eu olho a vida de Daniel, ele se consagrou, ele e os seus amigos decidiram levar uma vida diferente de todo mundo ali na Babilônia. Eles não se contaminaram, não deixaram contaminar nem a mente, nem as emoções, nem o seu corpo. E assim, estes homens enfrentaram a cova, Daniel, e não foi destruído. Sadraque, Mesaque e Abdenego enfrentaram a fornalha e não foram destruídos. Olha os níveis de guerra desses jovens, mas a santidade foi uma grande arma na vida desses jovens. Então a primeira arma é a santidade. A santidade ela começa por uma decisão. Eu não vou ter vergonha de ser diferente. Eu vou tomar conta dos meus pensamentos, das minhas emoções, das minhas ações, e assim você vai ver que você vai ser poupado de muita tristeza, de muita angústia e de muita derrota, você vai ser poupado. A primeira arma, então, é a santidade. A segunda arma é a oração.
é mais comum, todo mundo sabe que a oração é uma arma secreta. Veja que quando Senaqueribe, ele cercou a nação, Isaías e Ezequias usaram essa arma secreta, eles oraram, Deus deu direção, Deus deu a palavra profética, Deus enviou, porque eles oraram, enviou um anjo que efetuou, realizou, executou toda a vitória da nação. Você vê como a oração é a nossa comunicação. É importante a comunicação do soldado com seus superiores na guerra? Sim. Se eles estiverem num lugar distante, eles precisam continuar com essa comunicação. É essencial você ter essa comunicação com o general, o rei dos reis e o general da batalha, Jeová Sabaoth. Então você veja que a vida de oração, voltando a dizer de Daniel, falamos de Daniel no item 1, volto a falar da mesma pessoa, Daniel no item 2, eu olho para Jesus e eu vejo que ele estava ali me ensinando a mim e a você, ele estava nos ensinando que a oração é uma arma de guerra. Ele ficou orando enquanto os discípulos estavam ali no mar da Galileia. Ele ficou orando e ele sabia que do outro lado eles iam enfrentar a grande guerra. Mas Jesus esteve orando sozinho e por isso a tempestade foi vencida. Os demônios que oprimiam o gadareno foram vencidos, porque é a arma secreta da oração. Então não abra mão da tua vida de oração, do teu devocional diário, em nome de Jesus. E eu quero ainda lembrar, ainda no item oração, lembra que a igreja primitiva era uma igreja de oração. E era uma igreja de sinais, prodígios e maravilhas. Aí você me pergunta, por que era uma igreja de sinais, prodígios e maravilhas? Porque era uma igreja que orava. Enquanto Pedro estava preso, em Atos capítulo 12, a igreja estava unânime orando por Pedro. E Deus mandou um grande milagre, mandou o anjo. O anjo abriu as portas, quebrou as correntes, tantos milagres, tudo por causa da oração. Agora, eu quero falar da arma número 3. A arma número 3 é o sangue de Jesus. Ah, que arma maravilhosa! Eu amo falar sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi quando eu me converti. Eu era uma criança muito assustada. Eu tinha muitas visões que me aterrorizavam. Eu tinha muitas sensações que me aterrorizavam, porque eu não nasci num lar evangélico. E então, quando eu tinha que passar por uma casa, que eu tinha muito medo daquela casa, e para eu ir para a escola eu tinha que passar por aquela casa. E eu já era adolescente, eu já tinha 13 anos, mas eu tinha um medo, um pavor, um terror de passar em frente àquela casa, porque tinha muitas manifestações ali. E quando eu aprendi que o sangue de Jesus tem poder, isso me acalmou. E eu passava em frente àquela casa que antes me aterrorizava, cantando a música, o sangue de Jesus tem poder, tem poder. Era um corinho que a gente cantava na época, o sangue de Jesus tem poder. E conforme eu fui lendo a palavra de Deus, eu vi que o sangue de Jesus é uma arma de ataque e é uma arma de proteção. Arma de proteção nós já vimos em Êxodo, quando colocaram ali, o povo foi orientado por Deus para colocar o sangue no umbral das portas das casas. Então essa era a proteção de cada casa. Depois nós vemos também que Raabe foi orientada a colocar uma corda vermelha na janela da sua casa, e assim a sua casa foi poupada da destruição. Mais uma vez, o sangue de Jesus como arma de proteção, mas o sangue de Jesus para os nossos inimigos. Quando você ora, o sangue de Jesus é como fogo que sai da sua boca e queima todas as obras das trevas. Então o sangue de Jesus é uma grande arma, poderosíssima arma, que o inimigo teme que você descubra o poder dessa arma, e você tem que usar mais desta arma. Teve uma ocasião em que, simbolicamente, uma pessoa estava muito enferma, e Deus me orientou a ungir, porque Deus ensina na sua palavra, a ungir
o doente com óleo, e Deus me orientou a pegar um suco de uva representando o sangue de Jesus e ungir o local da enfermidade. E que grande milagre eu vi, e eu entendi a força, o poder do nome de Jesus, que é uma grande arma. Então nós vimos já a santidade, nós vimos a oração e falamos agora como terceira arma o sangue de Jesus. É claro que como quarta arma eu tenho que colocar o poder explosivo do nome de Jesus. O nome de Jesus é uma procuração para nós. Quando você vai com uma procuração, você tem poder delegado sobre a sua vida. Quando você está com a procuração de alguém para fazer alguma coisa, Jesus, ele disse: eis que vos dou poder e autoridade. Expulse no meu nome. Ele estava falando para nós falarmos no nome dele. E por isso nós temos esta autoridade. E está escrito na palavra do Senhor que todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra se dobram diante deste nome. Todo mundo sabe que se eu tivesse a procuração da autoridade máxima do nosso país ou de outro país, eu entraria tranquilamente. Teve uma ocasião em que eu estava representando, eu fui para trabalhar no governo do Panamá e eu estava representando uma pessoa muito importante aqui do Brasil. Quando eu desci normalmente, como eu sempre desço do avião, mas para minha surpresa, nesta nação, no Panamá, tinha 3 homens me esperando descer ali no finger, não era nem no solo, era no finger. E eles falaram: você vai conosco para uma sala. E aí eu não estou acostumada com isso, né? E eu disse assim: mas por quê? Eu já levei um susto. Não, porque nós já vamos pegar a sua mala, você não precisa passar na Polícia Federal porque nos dê agora o seu passaporte, porque nós mesmos vamos dar a entrada aqui no país, e você vai sair aqui porque você está vindo trabalhar para o governo. Eu me senti assim, eu falei: meu Deus, nunca vivi isso na minha vida. Olha a autoridade do nome. Eu fui representando um homem que é conhecido, o Dr. Augusto Cury, e ali a nação me recebeu dessa forma. E que incrível saber que o nome, né, um nome de homem normal e falho abre caminhos. Agora imagina o nome de Jesus, nome sobre todo nome. Não há nome mais poderoso do que o nome de Jesus. E por isso, nunca esqueça do poder que há. Quando você ora, você tem que orar em nome de Jesus. Senão você está jogando a sua oração. Você tem que saber que é o nome de Jesus que tem poder. E o inimigo teme e treme diante deste poder explosivo deste nome. Esta é a nossa quarta arma. A quinta arma é a intimidade. Olha, com a intimidade, quando você fica muito perto de uma pessoa, estou falando de pessoa mesmo, você fica, se ela fuma, você fica com cheiro de cigarro. Se ela está perfumada, você fica impregnada por aquele perfume, porque você está muito perto dessa pessoa. Agora, imagina de Deus, se eu tiver cada dia mais intimidade com o Senhor, acontece o que aconteceu com Moisés. Ele desceu do monte, o rosto dele brilhava. Ninguém conseguia olhar para Moisés, porque de tão pertinho que ele ficou com o Senhor, a glória de Deus resplandecia sobre a vida deste homem. E hoje você pode ter a mesma coisa. Quando você fica íntimo de Deus, como ficar íntimo de Deus? Quando você dá prioridade a Ele, tem o seu devocional, ama estudar a palavra, ama orar e ficar adorando a Deus, eu digo para você que você tem intimidade com Deus. E quando você tem intimidade com Deus, você é reconhecido pelas trevas, a tua unção é reconhecida pelos homens, por causa da intimidade. Você veja que os discípulos, eles foram reconhecidos até pela forma que eles falavam. Não, ele andava com Jesus, olha a forma que eles falam. Nós somos reflexo da glória de Deus. A glória de Deus vem sobre nós e nós derramamos sobre as pessoas. Então,
essa intimidade, Jesus ele levantou do Getsêmani e ali todos os soldados caíram por terra. Então é uma arma. Se você sai do teu momento de oração muito ungido, quando você vai para a rua, quando você vai para qualquer outra situação do teu dia normal, da tua rotina, todo inimigo que se levantar contra você vai cair por terra. Essa é uma grande arma, a intimidade com Deus, porque aí você tem o aroma de Cristo, você tem a unção de Cristo sobre a sua vida e você derrama do Espírito Santo que está transbordando de dentro de você. Então essa é a quinta arma, que é a intimidade. E quando eu tenho intimidade, Deus é comigo. Eu quero ler para você Gênesis 39, do versículo 2 a 5. Escute bem o que é dito sobre José. No versículo 2, o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Assim, achou José favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo da sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E sabe por que Potifar fez isso? Porque o Senhor era com José. E eu digo, o que mais deixa a gente maravilhado é ler que Potifar viu que Deus era com José. Olha que arma poderosa, a intimidade. Deus estar com você. As pessoas olham, as pessoas observam e reconhecem que Deus está com você. Tanto homens quanto as trevas reconhecem que Deus está com você, que Deus te abençoa, que Deus te faz prosperar. Essa é uma grande arma, ninguém pode te paralisar. A intimidade. Agora, o item 6, a arma 6. Nós já falamos então de santidade, sangue de Jesus, nome de Jesus, intimidade. E agora nós vamos falar de humildade. Humildade é arma. Com certeza, humildade é arma. Porque Deus diz que se nós nos humilharmos, Ele vem até nós. Olha só o que está escrito em 1 Pedro 5, a partir do versículo 6. Está escrito, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lance sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Então, o Senhor, Ele está falando aqui, quando você se humilha, é o que está escrito aqui, debaixo da poderosa mão de Deus, Ele te exalta. É isso que acontecia com as guerras no Antigo Testamento, quando Davi, quando Moisés, quando todos os grandes homens, como Débora, não só homens, mas mulheres, quando eles se humilhavam e diziam Deus, ou quando Josafá, quando diziam, Senhor, eu não sei como fazer, essa guerra é maior, é mais forte, ou quando o rei Asa, são muitas pessoas que no Antigo Testamento se humilharam e no Novo Testamento se humilharam, dizendo, Senhor, eu preciso de estratégia, eu preciso de Ti na minha vida. Então Deus, Ele exaltou essa pessoa e isso é uma grande arma. Eu digo para você que você se torna, quando você faz disso um estilo de vida, então você se torna uma arma secreta de Deus. Quando que o inimigo pensaria que aqueles homens todos destruídos da caverna de Adulão, que se juntaram a Davi, homens que se humilharam e que se submeteram ao tratamento de Deus e à dependência de Deus, se tornariam guerreiros imbatíveis. Foi uma surpresa, nunca que ele pensaria isso, e por isso que eu chamo de arma secreta. Você acha que ele estava preocupado com Josué, que seria um grande guerreiro, como foi lá em Êxodo 17? Ele derrotou todos os inimigos com arma. Ele era um escravo, nunca tinha pegado uma arma na sua mão, mas ele se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus. Ele sabia que era a intercessão de Moisés, ele sabia que ele precisava depender de Deus. Então essa é uma grande arma de Deus na sua vida, você depender de Deus, se humilhar diante de situações que você
não sabe como resolver, fala: Deus, o Senhor tem a solução, o Senhor é a solução, o Senhor é a salvação, ajuda-me nessa situação. E a última arma, a sétima, eu coloquei a arma do avivamento. E eu coloco junto com essa arma do avivamento a adoração. A adoração é uma arma, porque quando você adora, o céu baixa. Você sabe que várias batalhas foram vencidas só com a adoração. E quando você não sabe o que fazer, adore. E como é que eu vou adorar? Coloque uma música. Você adora Deus lendo a palavra e falando: olha, Deus, eu não sei como que vai ser com a minha vida, mas a tua palavra está escrito que o Senhor é comigo, que o Senhor não me deixa, que o Senhor não me abandona. Isso é adoração. Você está adorando a Deus, você está confiando em Deus. Se você pega uma música e começa a cantar, você está adorando a Deus também. Agora, o avivamento, dá para pegar numa brasa? Não, não dá. É isso que o inimigo ele não consegue, tanto que está escrito que Josué, não Josué, o discípulo de Moisés, mas o sumo sacerdote Josué, Deus liberou uma palavra sobre ele e disse: esse é um tição tirado do fogo. Pega um carvão tirado do fogo, você não vai pegar, você vai largar, porque queima a tua mão. Então o que Deus estava falando, esse é um homem que foi provado, testado e aprovado, e as trevas não vão destruí-lo. E eu digo que isto é ser uma arma secreta de Deus, ser avivado, apaixonado por Deus, intenso com Deus. Porque se você for morno, é o que está escrito, Jesus disse que ele te vomitaria da boca se você for morno. Mas se você for avivado, e se você for uma brasa viva de Deus, então o inimigo não pode te deter, não pode te paralisar, em nome de Jesus. Por isso, seja avivado, não deixe que a frieza ou a mornidão entre no seu coração. Nós falamos aqui das 7 armas do cristão. Eu poderia até falar mais, porque Deus nos deu muitas armas. Mas eu quero que você, se você aprender essas 7 armas e não as deixá-las embotadas, como está escrito, no caso de Saul, as armas estavam embotadas. Então, se você não deixar a sua arma embotada, o que é uma arma embotada? Uma arma não afiada. E como deixar a arma embotada? Olha, se você não orar, a tua arma está embotada. Se você não tiver vida de santidade, a tua arma está embotada. Então veja esses 7 itens e diga: Espírito Santo de Deus, eu quero arma afiada na minha vida. Me ajuda, porque eu quero usar essas 7 armas para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor te abençoe. Eu espero que você tenha gostado de aprender sobre essas 7 armas. E se você aprendeu, compartilha com alguém que ainda não sabe. E não saia sem antes você deixar curtir o canal, porque aí você vai deixar como relevante. E assim, este canal vai ser mais conhecido de muitas pessoas, não para outra coisa que não seja para conhecer a própria palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.